Olá, eu sou Renata Ciolato, terapeuta das estrelas, curadora e mestre arcturiana, mestre em Reiki, Reiki celestial e mais de 30 formações terapêuticas. Não vou listar todas, mas as minhas terapias principais são a cura arcturiana e o tarô terapêutico. Estou aqui hoje para te falar das dimensões. Tu sabe a diferença entre terceira, quarta, quinta, 12ª dimensão? Então, esse vídeo é para ti que não sabe ou não tem certeza ou não conhece todas, tá? O que são as dimensões, né? Se tu já assistiu filmes em quadrinho, né? Filmes de histórias em quadrinho, grandes franquias, tu já ouviu falar no multiverso, nas infinitas dimensões, nas infinitas possibilidades do universo. Pois bem, parece um pouco papo de maluco, papo intergaláctico, papo de outras estrelas, né? Mas é importante tu saber a verdade. Primeiro, todos nós fazemos parte do todo. Essa imagem que tu vê de ti mesmo quando tu olha para as tuas mãos é uma imagem quase que holográfica, tá? Na verdade, eu não tô tão parada assim quanto eu pareço, tu não tá tão parado, aquela parede ali atrás não tá parada, tá? Tá tudo em movimento, só que é um movimento tão acelerado, né? É uma vibração tão acelerada que a gente só conseguiria perceber usando um telescópio elétrico, esqueci o nome, mas esse tipo de telescópio. Aí tu conseguiria ver, um microscópio eletrônico, elétrico. Aí tu conseguiria ver as partículas que estão numa vibração tão acelerada que passam a ilusão de que tudo está parado. Isso quer dizer que o mundo como nós conhecemos não passa de uma ilusão. Exatamente. O tempo, da forma como a gente conta, também é uma ilusão. A gente trabalha, né? A gente acredita, sabe que existe hoje um plano de 12 dimensões. Podem existir mais, mas ainda não foram descobertas ou comprovadas, tá? Essas 12 dimensões, nós estamos na terceira dimensão, né? A dimensão do plano físico, a última dimensão onde é possível se enxergar uno. Eu, Renata, tu aí, estrela, né? Onde nós somos individuais, onde nós conseguimos diferenciar onde começa um e acaba o outro, tá? Nas demais dimensões, nós somos parte do coletivo. Conforme nós vamos subindo de dimensão em dimensão, nós vamos fazendo cada vez mais parte do todo. Tu já ouviu falar em inconsciente coletivo? Exato, lá onde ficam os arquétipos. O que são arquétipos? São padrões de comportamento que estão no inconsciente coletivo. Por isso, quando tu diz, vou acessar um arquétipo tal, o teu corpo naturalmente entende e dependendo do arquétipo que tu ativa, o download é feito na mesma hora. De um dia para o outro, tu já sente diferença no teu comportamento, na tua forma de agir e de pensar, porque tu acessou no grande computador da existência essa informação que não estava aqui, estava no todo, tá? Vou pegar meu materialzinho aqui para não me perder, porque são 12 dimensões, tá? Então tá, a quarta dimensão, também chamada de plano astral ou plano das emoções, porque ela se baseia no que sentimos. Então, terceira dimensão, plano físico, quarta dimensão, né, o plano astral. Juntas, essas são as dimensões que formam o chamado mundo inferior da criação. Essas dimensões de onde o jogo da separação se realiza, tá? Onde é possível identificar carne, né, material, eu, tu, eles, tudo separado. Que a gente se sente separado do espírito também. Nessas dimensões, a gente não tá só separado eu de ti e tu de mim, eu dessa mesa, eu dessa parede. Eu também tô separado do todo e do espírito. Vou pegar um chimarrãozinho aqui, quem me acompanha já sabe que eu sou do chimarrão, né? Gostou do barulhinho? Portanto, este planeta encontra-se num processo de ascensão. Eu já falei aqui no canal, tu já deve ter assistido
os vídeos da Fraternidade Branca e dos 12 Raios. Se tu não assistiu, vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, tá? E assiste depois deste. A gente está em processo de ascensão, de evolução, e esse processo ele é tanto individual quanto coletivo. Se você está encarnado assistindo esse vídeo, é porque tu está no teu processo de ascensão individual. Estamos ainda no comecinho da jornada, não chegamos nem na metade do caminho, tá? Como parte desse processo, todas as dimensões se fundirão com as dimensões superiores e deixarão de existir em algum momento da nossa trajetória, tá? A gente vai subindo tanto que em algum momento a gente vai ser simplesmente parte do todo. Muitos de nós começamos a sentir como se estivéssemos sonhando. Sabe quando a gente está sonhando? O nosso planeta está vibrando na nossa dimensão, tá? Esse nível do plano astral intermediário, que é a quarta dimensão, ela fica oscilando entre nós e a quinta, entre nós e a quinta, entre nós e a quinta. E muitos de nós começamos a sentir como se estivéssemos sonhando. Quando a gente está sonhando, a gente está acessando a quarta dimensão. Ah, mas eu não sonho. Tudo bem, talvez tu não lembre dos teus sonhos, os teus sonhos conscientes, né? Tu não te lembra, tu não te recorda. Por quê? Na quarta dimensão existe o nosso lado luz e o nosso lado sombra e conhecimentos importantes que a gente precisa acessar. Só que alguns desses conhecimentos, eles devem ficar no nosso inconsciente. Eles não devem vir para o nosso plano material, tá? Então, sabe quando tem aquela sensação que tu acorda, tu lembra que tu sonhou, 10 minutos depois tu não lembra mais? É porque tu acessou alguma informação lá na quarta dimensão que ela não está pronta para estar presente na quinta dimensão. Mas por alguma questão na tua jornada, o teu inconsciente precisava daquela informação. Ou ele vai fazer parte da mudança de alguém ou de alguma mudança, mas de alguma forma ele precisa estar preparado. Sabe a sensação do déjà vu? Quando tu tá vivendo alguma coisa que tu acredita que tu já viveu, eu já estive nesse lugar, eu já vi isso aqui em algum lugar, é que tu já acessou aquela informação na quarta dimensão. Só que tu não te lembra porque não é interessante que tu te lembre, não faz parte da tua evolução lembrar, tá? A gente nunca, quando a gente está acessando a quarta dimensão, a gente tem aquela sensação do sonho vívido, tá? Eu tenho sonhos muito vívidos, cada vez mais, à medida que eu vou evoluindo, eu tenho acessado consciências nos meus sonhos. E às vezes é tão real que eu não sei se eu estou dormindo ou não. Se isso acontece contigo também, provavelmente tu também está acessando a quarta dimensão. E não conseguir lembrar não é algo que deve te angustiar, tá? E te trazer ansiedade. O simples fato de tu estar pronto para ascender e acessar uma quarta dimensão já é, por si só, uma grande... Não uma vitória, porque nós estamos em batalha, né? Mas já uma grande prova de ascensão. Então, não te preocupe. Cada um vai ascender, sim, no momento certo, tá? Todos nós estamos aqui para evoluir. Alguns já estão com o trabalho mais adiantado, outros menos, mas todos estão no seu tempo certo. Tu está exatamente onde tu deveria estar, eu estou exatamente onde eu deveria estar. As continuidades estão se rompendo, tá? Pairando no ar. O sentimento de que as coisas podem mudar enquanto a gente segura as mãos, tá? A caneta com o qual está escrevendo pode se tornar um martelo. Já ouviu essa frase, né? A palavra tem mais força que a espada, a caneta tem mais força que a espada. Muito do que a gente escreve, documenta, assina, tem um poder de fazer um estrago maior do que uma espada que poderia cortar uma pessoa, que poderia machucar uma pessoa. A caneta tem o poder de machucar muitas pessoas. E é nesse trabalho de consciência que a gente precisa evoluir, tá? Enquanto a gente está aqui nessa dimensão, encarnado nessa dimensão, é porque nós temos muitas questões para tratar, sejam elas kármicas, né? Ou sejam elas de consciência mesmo. Uma coisa é o karma, quando eu venho pagar as consequências de uma ação errada que eu tomei nessa ou em outra experiência, e outra coisa é o estágio da evolução que eu estou. Exemplo, uma criança quando está crescendo, ela pode cometer atos
por imaturidade, né? E isso gera consequências, e esses são os karmas. E ela pode simplesmente não conhecer alguma coisa e errar porque não conhece. Exemplo, cair enquanto está tentando caminhar é um ato de evolução, né? É uma coisa que acontece da evolução natural de gatinhar para caminhar. Agora, comer um bolo e dizer para a mãe que foi a irmã que comeu, isso é uma atitude karmática. Isso vai te gerar um karma. Então, toda vez que a gente erra de uma forma consciente, tá? E prejudica a jornada de alguém, a gente está criando um karma, né? E isso automaticamente nos carimba a voltar na próxima encarnação, na terceira dimensão. Então, toda vez que a gente comete um ato consciente que prejudica um ou mais pessoas, a gente gera um karma e, ao gerar esse karma, a gente carimba o passaporte para voltar na próxima existência. Agora, quando a gente erra por inexperiência, por falta de conhecimento, por não saber o que estava fazendo, tá? Exemplo, eu fui trabalhar um dia, não sabia que meu carro estava com problema no motor, né? Tava com problema de freio, não consegui frear, bati o carro e causei a morte de uma pessoa. Isso não vai me gerar um karma, porque eu não atropelei uma pessoa, né, de forma intencional, né? Foi um acidente que estava previsto para acontecer. Exemplo, estava no destino daquela pessoa desencarnar naquele momento, e eu fui só um fato gerador. Eu não saí de casa com a intenção de causar o desencarne. Então não é um karma, né? É só um fato da minha evolução. E aquilo vai me ensinar alguma coisa? Sim, com certeza vai me ensinar a cuidar mais da manutenção do meu carro, vai me ensinar mais a prestar atenção nos detalhes, e eu vou ficar mais cuidadoso. Então eu vou evoluir a partir dali e não vou gerar um karma. Perceberam a diferença de quando a gente carimba o passaporte para voltar de novo na terceira dimensão e de quando a gente consegue evoluir? Então tá. A quinta e a sexta e a sétima, não, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava dimensões, até a nona dimensões, formam o plano intermediário. Então, de quinta a nona dimensões é o que a gente chama de plano intermediário da criação. De acordo com o modelo atual, que é conhecido atualmente, a quinta dimensão é a do corpo de luz. Quando a gente sai da terceira dimensão, corpo de carne, tá? Terceira e quarta dimensões que são juntas, né? São paralelas. E a gente sobe para a quinta, a gente se desliga do corpo carnal, do corpo material. E a gente toma consciência do corpo de luz. No corpo físico, a gente não consegue enxergar os corpos de luz porque ficaríamos cegos. Esse corpo é limitado. O nosso corpo de luz, ele já é livre de limitações. Então, tu consegue enxergar um outro corpo de luz como um igual. Na quinta dimensão, nós estaremos inteiramente voltados para a espiritualidade. É quando a gente toma consciência do espírito, tá? Muitos de nós vieram desse plano, né? Para nos tornarem trabalhadores da luz aqui. Exatamente. Muitos de nós já ascendemos, já estivemos no quinto plano, né, na quinta dimensão, trabalhando lá, ou em dimensões superiores, quinta, sexta, sétima, até nona dimensão, que é o plano intermediário, já estivemos lá, aprendemos e retornamos aqui para trabalharmos como curadores da luz, né? E aí a gente tem aí pessoas extremamente elevadíssimas, né, com uma sabedoria que é admirável, que é linda, que transformam o mundo, né, se tornam grandes nomes aí da paz mundial. Elas provavelmente estão vindo de dimensões mais elevadas com o propósito de nos ajudar, né, de mostrar o caminho. Lembra que eu sempre falo, a gente educa pelo exemplo, né? Então é isso, é o Criador mandando os seus discípulos mais ascensos, mais iluminados, para ajudar a nós na nossa jornada terrena, tá? Na sexta dimensão é onde tem as matrizes dos padrões de DNA para a criação de todos os tipos de espécies, tá? Inclusive a espécie humana. Ela é constituída sobretudo de cores e tons, e também onde as linguagens da luz são armazenadas, né? Quem é arcturiano, quem simpatiza com os arcturianos, já ouviu falar das tecnologias luminosas de cura. Quem é reikiano já ouviu falar da manipulação da energia vital através do nosso Ti, né? Quem segue outras vertentes que acreditam na manipulação da energia já ouviram falar do DNA
espiritual e energético, que define uma espécie, qual ambiente ela precisa nascer, né? Precisa estar para evoluir. Ela é constituída, sobretudo, né, de cores e tons, também é a dimensão da consciência através do pensamento e também um dos lugares que nós visitaremos enquanto dormem. A gente pode ir até a sexta dimensão. Todo mundo vai ir até a sexta dimensão, Renata? Não, vai até a sexta dimensão quem já estiver nesse caminho de evolução. É um caminho a se perseguir? Conscientemente eu não indico, tá? Porque quando tu coloca como objetivo, eu quero acessar tal dimensão, tu começa a trabalhar pelo ego. E aí tu simplesmente paralisa a tua evolução. A tua evolução é justamente a minha, a tua, a nossa, é justamente a gente conseguir desprender do ego, do eu sou. Lembra que eu falei? Conforme a gente vai se elevando, a gente vai se desprendendo da unidade, da individualidade e vai se integrando ao coletivo, né? Quando a gente começa a acessar o nosso corpo de luz, a gente deixa de ser um e passa a ser parte de um todo, né? É difícil dividir a luz, não se deveria dividir a luz é para todos, tá? A sétima dimensão, então, é a dimensão da criatividade pura, da luz pura, do puro tom, tá? Da pura forma e da pura expressão. É o plano de aperfeiçoamento infinito e o último plano em que a gente se vê como indivíduos, tá? A partir da sétima dimensão, a gente não vai ter mais consciência do eu sou, tá? A oitava dimensão, então, é a dimensão da mente grupal ou do espírito grupal, é onde a gente tem o contato com a maior parte do que a gente é, tá? Que é o todo. Ela é caracterizada pela perda do senso eu. A gente deixa de ser eu sou e passa a ser o somos, tá? Nas viagens através das múltiplas dimensões, essa é aquela em que a gente tem a maior dificuldade de manter a consciência individual, uma vez que se torna puramente nós. Então percebam que enquanto eu estou atrelado ao corpo material, eu consigo ir tranquilamente, claro, não tão tranquilamente assim, até a sétima dimensão, que são as dimensões que eu ainda tenho individualidade, eu ainda tenho personalidade. A partir da oitava dimensão, eu não tenho mais a personalidade, eu não sou mais a Renata, eu sou parte do todo. E essa quebra de paradigma, essa diferenciação, essa evolução, ela é muito difícil de alcançar, mas ela é infinita. Por mais que tu seja humanitário, por mais que tu trabalhe no coletivo, tu ainda dorme sozinho, tu ainda vai no banheiro sozinho, ainda tem coisas que só tu pode fazer por ti mesmo, né? Na oitava dimensão não existem mais essas coisas. Primeiro porque elas estão ligadas ao material, mas segundo porque a nossa consciência se desatrela disso. E é esse ponto que parece simples, mas é sutil, mas é extremamente difícil, tá? A gente pode parecer que a gente está dormindo ou simplesmente apagado. Quando a gente acessa, né? Se for chamado numa oitava dimensão por alguma questão específica, tu nunca, em hipótese alguma, vai te lembrar. Vai ser aquele sono que tu dormiu e desligou. Tu acordou no outro dia sem saber o que aconteceu, tá? É quase o efeito da anestesia geral, que tu pisca e acabou tudo. A nona dimensão é o plano da consciência coletiva dos planetas, dos sistemas estelares, das galáxias e de todas as dimensões. Nessa dimensão é extremamente difícil manter o eu, já não existe mais, tu já perdeu o eu lá na oitava dimensão, tá? Uma vez que a pessoa se torna tão ampla que abrange tudo. É como se eu me fundisse a esse quarto e eu fosse tudo. Eu fosse essa cama, eu fosse as paredes, eu fosse tudo, tá? E aí vem para uma outra consciência, que é uma das leis do universo. O Criador, ele é tudo. Ele é eu, ele é você, ele é isso aqui. O Criador é eu, né? É ele, né? No meu corpo, testando a limitação de ser a Renata. O Criador, ele está no teu corpo, testando a limitação de ser você. Ele está nessa cadeira, testando a limitação de ser uma cadeira, tá? É ele multifacetado. Quando a gente chega na nona dimensão, a gente tem essa consciência que a gente é o todo, tá?
E aí a gente é o todo, não só o todo da Terra. A gente começa a tomar consciência de que a gente é o todo, todo, tá? A gente vai se integrando a hierarquias maiores. A 10ª direção é a fonte dos raios, a morada do que chamamos os Elohims, tá? É onde são traçados os novos planos de criação e que depois são enviados para os níveis intermediários da criação. Lembra, níveis intermediários de quinta até a 9ª dimensão? Então tá, na 10ª dimensão o senso eu sou pode ser preservado nesse nível, mas não é exatamente o mesmo senso de que está acostumado a ter na 3ª dimensão. O eu sou se modificou tanto, se descaracterizou tanto ao longo do plano intermediário, que quando ele chega na 10ª, ele é uma fração do eu sou, que é do quem somos, entendeu? A 11ª dimensão é a que acontece na forma da luz, o ponto anterior à criação e um estado expectativa enorme, exatamente como o momento em que acontece um espírito, sabe? É esse o momento da 10ª dimensão. É o plano de ser conhecido como Metatron, tá? Nosso arcanjo Metatron, bem como os arcanjos e os outros acásticos deste sistema de origem. Então, tudo que a gente conhece, claro, existem muitas outras hierarquias habitando a 10ª dimensão, mas que é de conhecimento da gente aqui na 3ª dimensão, os Elohims, os Elohims são na 10ª. Na 11ª estão, então, toda a formação de luz, que inclui Metatron, que é o grande representante da formação de luz, os arcanjos, tá? E todos os outros seres acásticos. Lembra seres acásticos que regem os registros da vida, né? Da vida plena e não só da vida na Terra? Deste sistema de origem, que é o sistema que a gente está aqui, o sistema solar. Existem registros de acásticos planetários e acásticos galácticos, tá? Bem como do acástico de todo um sistema de origem. Vocês se encontram num dos muitos sistemas de origem. E aí a gente vem para uma outra consciência, tá? Nós, na 3ª dimensão, temos um conhecimento limitado do universo. A gente conhece apenas algumas galáxias, a gente conhece mais intimamente a Via Láctea, né? Mas existem outras galáxias e outros sistemas solares, outras luas, outros satélites, infinitas possibilidades, tá? E a gente ainda tem um conhecimento extremamente limitado, mas um conhecimento suficiente para o nível de evolução que nós estamos. Lá na 11ª dimensão, a gente já toma consciência desses outros níveis, é como se a gente acessasse um grande catálogo do universo e aí vai saber tudo que está acontecendo em todos os lugares, tá? Mas sempre da premissa do eu coletivo. A 12ª dimensão, que é a última dimensão conhecida por nós, tá? É o ponto 1, onde toda a consciência vem a si mesma, como sendo totalmente una com tudo que existe, onde eu simplesmente perdi total e completamente a noção do eu sou, do sou, tá? E viramos luz. Não somos nem somos, porque eu não consigo mais identificar o coletivo. A gente simplesmente é. Não há nenhuma espécie de separação. Foi exatamente isso que eu falei para vocês, tá? Se vocês entrarem em contato com esse nível, terão a sensação de que são inteiramente unos com tudo que existe, tá? Eu sou tudo, não existe separação. Eu nem sei o que é tudo, tá? Com a força do Criador. Eu não vou ter consciência que existe um Criador porque eu vou ser parte dele. Vocês conseguem alcançar esse nível de raciocínio? A maioria não, tá? 99% de nós não vai conseguir acessar. Confesso que talvez nem eu consiga imaginar o que é ser o eu todo. Ai, quase que derrubei. Ser o eu todo, tá? Devo estar cheia de erva nos dentes, perdão. É a unidade da perfeita, é a dimensão da perfeita unidade. O que mais que a gente pode falar? É tudo que existe, a força do Criador, é como chegar, né? Eu não vou falar com Deus, vocês percebem isso? Eu não vou falar com o Criador de tudo, eu vou simplesmente me aproximar tanto até que eu passo a ser parte dele, né? Conforme a gente vai evoluindo e subindo as dimensões, a gente vai se aproximando tanto do Criador de tudo que a gente se torna
parte dele. E a gente perde a consciência do eu sou, né? A gente ama o próximo como a nós mesmos? Não, não existe um próximo, somos tudo, somos o que há. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro esse vídeo. Se tu entendeu ou se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas, que eu vou trazer um vídeo só com as dúvidas de vocês mais pra frente sobre as dimensões, tá? Não falamos de primeira e segunda dimensão, porque elas são níveis muito baixos, né? Para vocês terem noção, elas são níveis de... Imagina, se a Terra já é do jeito que é, com os seres nesse nível de evolução, que parece tão discrepante entre uns e outros, onde tem um lado tão escuro, né? Primeira e segunda dimensões são lados que não têm acesso nenhum à luz, tá? São dimensões de extrema escuridão, onde existem sim outros seres, outros orbes, a estaca zero da evolução, né? Essa 12ª dimensão é o ponto 1 da criação, né? As dimensões 1 e 2 são o ponto 1 ou o ponto 0 da destruição. Então, quando a gente vai adquirindo algum tipo de consciência, a gente pode vir para a terceira dimensão. Eu não gosto de falar da primeira e da segunda dimensão, não é que eu queira negar que existe, mas eu acho que não agrega em nada, né? E a gente fica se comparando com o que é ruim. E eu não gosto de me comparar com o que é ruim, eu gosto sempre de usar a régua do melhor para me comparar. Eu quero evoluir, então eu quero subir para as próximas dimensões e não descer. Eu espero que tu também. Se tu gostou desse vídeo e chegou até aqui, deixa por favor o teu joinha, é muito importante para o canal. Se tu gostou desse conteúdo, te inscreve aqui também e manda para dois amigos ou duas amigas que vão gostar desse conteúdo. Eu volto outro dia num próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!